Olá, bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas à primeira edição, o primeiro simpósio internacional de direção de arte audiovisual. O simpósio ele tem apoio da FAPERJ, do Núcleo de Investigação em Direção de Arte Audiovisual, UNIDA, que é um grupo de pesquisa credenciado no CNPq e sediado na Universidade Federal do Pernambuco, do Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e Audiovisual, o FORCINE, com apoio da Universidade Federal de Pernambuco e do Estúdio Azul Que Não Há, que está localizado no Rio de Janeiro. E esse evento é realizado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É uma alegria recebê-los aqui. Essa é a segunda sessão de comunicações do evento e a gente vai dar início a elas. Eu sou Benedito Ferreira, eu sou estudante de doutorado na UERJ e pesquiso direção de arte audiovisual, especialmente as questões relacionadas ao cinema brasileiro. E essa sessão a gente deu o título de Direção de Arte e os Desenhos de Cenas. A gente tem 4 comunicações e eu vou comentá-las aqui agora, introduzi-las aqui. A primeira é do Rafael Blas, que se chama Prata Palomares, e o desenho de cena por Lina Bobardi. Depois a gente tem a Estael Patrício, com o título Mulheres, Sexualidade e Figurino no Cinema, uma breve análise de Carol, Desobediência e Retrato de uma Jovem Chamas. Depois a gente tem a Regilando Deusamar, com o cenógrafo L. Aschbauer, entre a prática pedagógica e a direção de arte. E, por fim, a Mariana Souto e o Rafael Rocha, com Realidades de Artifício, a direção de arte como estética performática e reflexiva no documentário. Então, a gente começa com o Rafa. Obrigada a presença de todos os ouvintes que estão aqui conosco, e lembrar que a gente tem uma programação extensa que vai acontecer até sexta-feira. Obrigada, gente. Oi, oi, bom dia a todos e todas. Posso dividir minha tela, então? Maravilha. Vou fechá-la. Foi para todo mundo? Foi, Rafa. Legal. Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria de agradecer à comissão que organizou o simpósio, né? Eu acho que ele é muito importante para a pavimentação do nosso campo, né? Para a gente abrir esse lugar de discussão tão caro a todos nós que trabalhamos com direção de arte, que pesquisamos direção de arte há algum tempo. Então, de largada, eu queria dar vida longa ao Cidarte, que a gente possa se encontrar aí por muitas outras edições daqui para frente. A minha comunicação, ela diz respeito ao projeto, né, ao processo de projeto de cenografia e figurino do Prata Palomares, pela Lina Bobardi, né, e é uma parte substancial da minha pesquisa de mestrado desenvolvida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. O Prata Palomares é um filme que foi rodado em 1970, em Florianópolis, Santa Catarina, e que nasce dentro do Teatro Oficina. Desculpe, eu vou colocar só um cronômetro aqui do meu lado, senão eu vou me perder. A gente tem só 10 minutinhos. Foi. Então, desculpe, retomando, o Prata foi filmado em 70 em Florianópolis, né? Ele nasce ali dentro do Teatro Oficina, e tem, acho que é importante destacar o estado de coisas do momento de feitura do filme, né? Então, a gente sabe que em 68, dezembro de 68, o Estado brasileiro decreta o AI-5, né? A gente passa por uma perseguição aí muito truculenta à imprensa, aos artistas, aos opositores, de um modo geral, a esse Estado militarizado.
E o Teatro Oficina está, nesse momento, afrontando o status quo, né? Ele está ali montando Na Selva das Cidades, que é uma peça do Brecht, de 1920, que vai tratar de diferentes estratos sociais com muita violência a partir desse marco de classe. A direção é do Zé Celso, a cenografia e o figurino são da Lina, e essa é a primeira colaboração da Lina ao teatro ali com Oficina, né? Eu acho que vou fazer uma pequena digressão que eu acho importante. A Lina é apresentada ao Zé Celso pelo Glauber Rocha, né? Essa é uma passagem que aparece em duas biografias recentes da arquiteta, uma do Francesco Perrotta Bosch pela Todavia e a outra do Euler Lima pela Companhia das Letras. Então, os dois autores comentam um primeiro encontro da Lina com o Zé Celso no Rio de Janeiro, num bar, assim, o Zé fica até um pouco intimidado por aquela figura, e depois o Glauber vai insistir para o Zé para que ele chamasse a Lina para fazer a cenografia e o figurino de Na Selva das Cidades. Eu não vou falar muito da cenografia da peça, isso está no meu artigo completo, depois a gente pode conversar nas perguntas, se for o caso, mas aqui, no momento, eu vou tentar ficar só na cenografia e no figurino do filme. Então, lá em 69, eles vão montar Na Selva das Cidades, e ao fim do processo, o grupo decide embarcar numa nova linguagem, que é o cinema, experimentar essa nova linguagem. O André Faria, que é o diretor e roteirista do longa, do Prata Palomares, ele chega ao Zé com esse roteiro, que é um roteiro difícil, bastante espinhoso, e o Zé Celso e o Renato Borg, ator e produtor do Teatro Oficina à época, vão rechear o roteiro com pitadas de surrealismo, com um tom bastante alegórico e muito próximo de uma linguagem tropicalista, que já era uma investigação antiga do Oficina ali na década de 60, principalmente depois da montagem do Rei da Vela. Então, eu trouxe aqui dois recortes de jornal, o primeiro contando uma curiosidade. A Lina não era a primeira opção para a cenografia e para o figurino do filme. O Flávio Império foi essa primeira opção. O Flávio já tinha uma relação com o Teatro Oficina, né? Ele tinha reformado, junto com o Rodrigo Lefebvre, em 67, o espaço da oficina, que tinha passado por um incêndio. E o Flávio também colaborava como cenógrafo, como figurinista ali no começo dos anos 60. Então ele vai fazer O Bonde Chamado Desejo, Todo Anjo é Terrível, entre outras peças. O Flávio chega a visitar Florianópolis, chega a visitar locações para o filme, mas por algum entrave ali de produção, o filme anda para o meio do ano, ele seria filmado no primeiro semestre, no comecinho do primeiro semestre. Portanto, durante as férias do Flávio na FAUSP, ele já dava aula na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aqui da Universidade de São Paulo, e por conta dessa andada, ele perde o bonde, não pode mais fazer o filme, e a Lina estava ali nesse lugar, né, logo depois do Na Selva das Cidades, que foi uma peça muito bem sucedida, né? A cenografia e o figurino foram super comentados à época, e eles acabaram, então, fazendo esse convite, trazendo Lina para o filme. Então, essa primeira notinha do Jornal do Rio de Janeiro mostra, faz essa menção ao Flávio, né, em Florianópolis, e depois uma segunda imagem de um recorte de jornal também, já com a Lina, Zé Celso e duas pessoas que eu não consegui identificar lá em Florianópolis, provavelmente em pré-produção ainda. Eu começo, então, ilustrando a apresentação com alguns frames do filme. Então, aqui a gente percebe a apropriação da paisagem ali de Florianópolis pelos realizadores, né? Então, houve uma busca por praias, por florestas, matas fechadas para sequências iniciais, onde os guerrilheiros estão fugindo do exército, estão fugindo das bombas de napalm, né? E também a gente percebe, principalmente nos dois frames aqui da direita para baixo,
um tom teatral da direção, né? Aí eles estão montando uma espécie de presépio macabro, tem umas pessoas, uns animais mortos, e uma santa com um punhal na mão. Depois, a Lina vai se apropriar desse galpão industrial, né, com essas características de abandono, é onde acontece o que eles chamam de paraíso, né, uma casa de vícios, e eu acho que o mais interessante desse espaço é que a Lina vai fazer uso de folhas de eucalipto por todo o território, que é uma solução que ela já tinha encontrado em outros 2 processos, que era na exposição Bahia no Ibirapuera, em 1951, que era um anexo à Bienal de Arte de São Paulo. Então, ela vai trazer esse clima de terreiro, à medida que ela vai espalhando essas folhas pelo piso do espaço ali da marquise do Ibirapuera, onde é o MAN hoje. E depois, na Selva das Cidades, ela vai usar esse mesmo truque das folhas de eucalipto para fazer a superfície do Lago Michigan, e é uma solução que volta aqui para o filme. Depois, eu trouxe alguns frames também desse espaço que eles chamam de Mansão da Família de Branco, que é uma espécie de clube de campo ali, né, de um núcleo apartado do filme. Eles estão completamente deslocados desse contexto sociopolítico da trama. E a Lina vai trazer, então, os tecidos adamascados, as louças pomposas, né, o mobiliário imponente, um tom bastante surrealista, né? Acontece um morticínio ali no final do filme, desculpe o spoiler. A gente vê ali no frame uma cabeça na bandeja, né, servido ali na refeição, e eu acho que esse frame ilustra muito bem esse tom oficinesco que o Zé Celso acaba trazendo para o roteiro do André Faria. Aqui, por curiosidade, eu trouxe uma foto da Lina com o Camus, né, que é um expoente do Teatro do Absurdo. Em 49, eles estão numa feijoada na casa do Oswald de Andrade, né, o que denota esse lugar da Lina de fluxo, né, entre os intelectuais, sobretudo aqui de São Paulo. Em 49 ela já morava aqui em São Paulo, e como ela vai transitando entre esses intelectuais, né? O Camus depois, a Lina depois vai fazer a peça, os cenários e figurinos para a peça Calígula, lá na Bahia, em Salvador, no começo dos anos 60, é um texto do Camus. Mal sabia ela que aquela pessoa ali na feijoada, né, que tinha escrito um texto, seria montado por ela 10 anos depois, 12 anos depois. Eu estou de olho aqui no relógio, tenho mais 1 minuto e meio, vou correr. Eu trouxe aqui também alguns frames da igreja da Nossa Senhora da Conceição, lá na Lagoa, né? Alguns frames interiores e outros exteriores, né? Uma construção colonial do século XVIII. A Lina vai se apropriar desse espaço também, vai pintar esses interiores, e a gente vai ver no próximo slide que ela, então, transforma esse espaço, essa locação que parece uma igreja em obras, na verdade, guardando, escondendo instrumentos de tortura, né? Esses instrumentos de tortura estão ali disfarçados de obra. Então, as serras, as mesas de corte, os andaimes, todos esses elementos acabam, numa primeira olhada, numa primeira vista, parecendo simplesmente como uma obra civil acontecendo ali, e à medida que o tom surrealista da obra vai crescendo, esses elementos todos de tortura vão sendo revelados pelos atores, pelos personagens. Depois, a Lina dobra a aposta à medida que ela cria uma cruz, né, que na vertical só aparece uma cruz ali compondo o estábulo, compondo a igreja, o altar da igreja, e quando os torturadores giram essa cruz, né, na horizontal, eles travam nessas 2 bases pretas, ela vira o que a gente conhece por pau de arara, né, um instrumento bastante cruel de tortura, que a Lina, então, vai subverter ali na cenografia que ela propõe. Por fim,
Eu trouxe algumas imagens também de uma santa que a Lina desenha, eles tiram a santa original do altar, ela propõe uma santa de pele preta, com um coração externo ao corpo e um punhal fincado nele, e também ela vai desenhar todo o mobiliário da igreja, porque ele é destruído em cena, né? Então eles não poderiam fazer uso, obviamente, do mobiliário encontrado ali na igreja em Santa Catarina. Então ela vai despender um tempo para desenhar e detalhar todo esse mobiliário do filme. Um último slide, eu sei que eu já estourei meu tempo, para não deixar passar em branco os figurinos do filme. A Lina propõe aqui para a milícia, né, para esses policiais do filme, um uniforme muito pautado ali no futurismo italiano, do Marinetti, né, uma ode à velocidade, à mecanização, e ela vai olhar para outras figuras que estão muito próximas dela. Então, nos dois slides de baixo aqui à esquerda, são esculturas do De Chirico, né, que ele faz um ano antes do filme. O De Chirico era uma figura muito conhecida pela Lina, ele foi amigo do pai da Lina, então claramente ela estava olhando ali para os pares, para o que estava acontecendo na Europa nesse momento. E depois, uma outra aproximação muito mais óbvia, que é o figurino de Andorra, proposto pelo Flávio Império em 64, com essas mesmas características, né, os uniformes em vinil preto, os capacetes, tem uma aproximação também com o exército, com aviadores, né? Aqui na Andorra, uma arma de fogo, e lá no filme a Lina propõe, então, lança-chamas para esses milicianos. E eu trouxe um framezinho do filme, e a Lina na locação, ali a gente consegue ver ela mais ou menos na mesma posição que o elenco foi enquadrado. Tem pouquíssimos registros dela em set, uma pena. Essa é uma foto do Luiz Osaka, que foi fotógrafo aqui no MASP, e que foi a Florianópolis com a Lina para registrar esse momento. E, por fim, eu deixei aqui algumas referências para quem se interessar. E é isso. Desculpe, eu estourei um pouquinho meu tempo. Obrigado. Obrigado, Rafa. Agora a gente segue as apresentações com a Style Patrício. Bom dia, deixa eu colocar a minha apresentação aqui. Bom, meu nome é Style Gomes, me graduei na Universidade de Brasília em Comunicação Social Audiovisual e como trabalho de conclusão de curso, orientada pela Mariana Souto, que vai apresentar aqui também, eu escrevi esse projeto, Mulheres, Sexualidade e Figurino no Cinema, e trouxe aqui uma versão reduzida dele, com uma breve análise dos filmes Carol, Desobediência e Retrato de uma Jovem em Chamas. Primeiro, eu queria apresentar os eixos de pesquisa e mostrar que as nossas propostas eram de basicamente tentar entender qual o potencial narrativo e simbólico do figurino, qual o seu efeito na construção de representações de mulheres lésbicas no cinema e se é possível celebrar a beleza e o desejo feminino sem colocar o corpo da mulher em uma posição de objetificação. Bom, partindo da direção de arte, nós podemos perceber, através do trabalho de autores como Vincent Lobrotto, da Isabel Italiano e da Paula Iglesias. Opa, meu celular tem um probleminha aqui.
Nós percebemos que a direção de arte é responsável pela materialidade que compõe o enquadramento, então ela vai pegar tudo que o roteiro traz como abstrato e o que a direção coloca e vai transformar em uma materialidade, vai transformar em objetos que vão ser recortados pela câmera e apresentados no cinema. E, pensando especificamente o figurino, nós percebemos que ele, sendo o conjunto das roupas e acessórios dos personagens, ele é usado para mostrar como são os personagens, como eles estão a cada momento da trama, quais as mudanças pelas quais eles passam em cada arco, né? E a partir disso, nós entendemos que ele é utilizado como uma ferramenta importante para transmitir certas vivências. Então, quando a gente pensa o figurino como ferramenta, uma ferramenta queer lésbica e direcionada para mulheres, seja para um público feminino ou pelas mulheres que estão ali interpretando determinados personagens, a gente vai construir, a partir do figurino, um imaginário. O cinema, ele é considerado um dispositivo midiático e pedagógico porque ele vai ensinar as pessoas, vai mostrar, assim, quais são as vivências que são consideradas, entre aspas, reais, corretas, seja do que é o feminino e do que é a realidade lésbica, sabe? Como que você vai ter essa sexualidade. E isso é feito através do olhar da câmera, do olhar do personagem e do olhar que vai ser colocado como do público. E a gente cria certas linguagens, certos ambientes e certos contextos que vão ser considerados femininos ou lésbicos a partir de toda essa construção por meio das cores, das texturas, das formas e de tudo aquilo que compõe a comunicação visual do figurino. Pensando as mulheres e o cinema, a gente percebe que não é só o sexo que constrói o feminino nesses filmes, mas os espaços que são colocados como femininos, as decorações, os figurinos que cobrem esses corpos. Então, tem muito mais nuances e muito mais critérios do que a gente pensa num primeiro momento. A metodologia utilizada nesse projeto foi uma proposta pela própria Mariana Souto, que é a constelação fílmica, porque através dela a gente pode trabalhar com os filmes de forma simultânea, fugindo da linearidade, conseguindo entender as semelhanças, mas também as singularidades de cada obra. E esses são os filmes: Carol, de 2015, direção de Todd Haynes; Desobediência, Sebastian Lelio, 2017, e Retrato de uma Jovem em Chamas, Céline Sciamma, de 2019. E o extenso arcabouço teórico tem como autores principais o John Flugel, Patti Bellantoni e Donis Adondes. Especificamente esses três para trabalhar a análise dos figurinos das personagens que compõem o casal principal desses três filmes. E eu trouxe aqui um pouco, sei que o tempo é bem reduzido, mas queria mostrar um pouquinho dessa análise e alguns dos nossos achados. As camadas de roupas, que a gente percebe que são relevantes para a construção das personagens, mas também da presença da nudez. Quando ela aparece, ela é muito mais intencional, você tendo construído um figurino que é parte da narrativa, quando ele não está ali,
faz uma diferença na narrativa, ele tem muito mais... ele é mais marcado, digamos assim, quando ele aparece. E também, é claro, cor, estampa, textura e forma, que são mais básicos, né, na construção desse figurino. Aqui nós temos as camadas, num exemplo utilizando a runit de desobediência. Ela aparece logo que ela chega à casa da família, com 2 cachecóis, um casaco comprido, e por baixo ela tem uma jaqueta, e por baixo uma blusa de manga comprida, com as luvas. E o Flúgio, ele vai mostrar para a gente que, além de ter uma questão da temperatura, de ser do filme estar representando um lugar frio, a principal função das roupas é de adorno. Então, mesmo em climas frios, as pessoas, elas têm uma preferência maior pelo que as roupas vão mostrar do que para uma certa proteção do corpo, né? E aqui nós temos uma versão dessas camadas em Retrato de uma Jovem em Chamas, com a chemise, que é essa camisa ou camisola que fica em contato com o corpo, protegendo dos stays, que são essa primeira versão do espartilho, e aí depois a camisa e depois o casaco. E aqui uma outra imagem para mostrar essas várias camadas, porque quando a nudez aparece, ela tem essa intencionalidade. E são feitos vários jogos, assim, por exemplo, em Desobediência, a cena de sexo, ela tem a presença das roupas de uma forma mais marcada do que a gente vê em outros filmes. E aqui a Marianne sendo colocada em pé de igualdade com as suas telas. Então, esse corpo nu sendo comparado àquele tecido que vai ser preenchido pela arte dela. A cor, tanto pela sobriedade da religião, quanto pela possibilidade de mostrar a mudança da personagem, da Este, que começa com esses tons bem fechados, com as roupas que cobrem bem o seu corpo, e no final, quando ela vai romper com esse lugar que ela se colocou por tanto tempo, a gente tem uma mudança bem drástica da roupa dela. Ela aparece com esse pijama que é bem claro, que tem um corte, um decote mais acentuado, mais afiado. E em Retrato, mais uma vez, a gente tem o vermelho no Stay da Heloise, que é essa paixão coberta pela tristeza do azul. Tem vários jogos aí de interpretações que nós podemos fazer. O verde de Carol, associado com o masculino, com a corrupção dos interesses que essas mulheres têm, com a quebra de expectativa. As estampas também como marcas das personagens, da afluência da Carol e de uma certa infantilidade da Therese. E também a mudança, o crescimento que ela tem como personagem, da seriedade que ela vai assumir, de uma certa tristeza também que ela tem que enfrentar no desenvolvimento do seu arco de personagem. As formas, não sei que meu tempo aí, infelizmente, acabou, então não posso me estender muito, mas aqui só para terminar, como os decotes de formas diferentes, eles vão dar sentidos diferentes, né, pro olhar, o rosto da personagem. E
também há algumas peças de destaque, esse lenço em retrato que a diretora aponta como uma peça que vai fazer uma certa erotização do consentimento, como ela coloca, que é bem interessante. E o casaco da Carol, que ajuda ela a preencher a tela, a ter mais corporeidade. E o vestido, né, também tem essa função de ocupar mais do espaço e dar mais forma para essas mulheres. Então a gente percebe que o figurino, ele tem a possibilidade de atuar como uma materialização dos desejos, das tramas e do feminino por si só. É uma ferramenta muito interessante que pode ser utilizada de diferentes formas. A gente sabe que não existe uma universalidade do feminino, então quanto mais a gente puder brincar com o figurino e experimentar com ele, fazer coisas diferentes, a gente vai estar trazendo essas especificidades, essas diferenças do feminino. Basicamente é isso. Eu agradeço muito por esse espaço, pelo simpósio. Também espero que a gente possa estar aqui mais vezes e continuar essa discussão. Obrigada, Estael. Valeu. Agora eu passo a palavra para Regilanda Elzamar, com você. Seu áudio não tá saindo. Vocês estão me ouvindo agora? Tá baixo? Bom, Não, tá ok. que bom, porque eu estou com fone de ouvido por conta da obra aqui ao lado, né? Muito feliz em participar do Siddharth, né? Na verdade, eu sou uma estudiosa da obra do Elias Bauer e Lina Bobardi também, e eu vou compartilhar aqui com vocês a minha apresentação. Um minutinho, por favor. Bom, a minha comunicação, ela tem o título O cenógrafo Hélio Aschbauer entre a prática pedagógica e a direção de arte. Na verdade, eu sou muito interessada por essa parte pedagógica, né, que envolveu a relação profissional entre o Hélio Aschbauer e a Lina Bobardi também. E aqui eu vou destacar um trecho da apresentação teatral de A Tempestade, que o Hélio Aschbauer fez a direção de arte. Eu sou doutora em artes cênicas, né, me apresentando também, figurinista e costureira da cena. Integro o Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana da Unirio e também o Grupo de Pesquisa Transdisciplinar em Arte, Cultura e Sustentabilidade da UFSJ, Universidade Federal de São João del Rei. E nessa minha pesquisa sobre o trabalho do Hélio Aschbauer na direção de arte de A Tempestade, eu destaquei aqui uma conexão entre o cenógrafo como professor e um sistema educacional que possa conferir instrumentos à direção de arte. Em 1982, essa peça foi encenada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, uma realização teatral do pessoal do Despertar com a direção de Hélio Aschbauer, direção de arte, né? E aí eu deixei destacado aqui em amarelo uma justaposição entre o espaço do aprendizado, que era a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, e o espaço teatral, né? Para a gente pensar a respeito de uma estética produzida entre a educação e a cultura local, porque essa parte pedagógica é a parte que me desperta na pesquisa, né? Que me interessa como pesquisadora.
E aí, dando sequência, aqui eu destaquei uns trechos do meu resumo, né? E o método que eu utilizei para tratar dessa relação entre o espaço no qual o Hélio dava aula, e eu fui aluna do Hélio Eschbauer de 2006 até 2018, quando ele partiu para as estrelas, digamos assim, né? Nesse intervalo, que foi mais para frente do período em que ele deu aula no Parque Lage também, ele deu aula entre 1975 e 79, eu fui aluna dele nos anos 2000. Né? Então, é um espaço que o Hélio conheceu muito bem como professor e também como cenógrafo. E tendo essa particularidade dele, tendo conhecido bem a Escola de Artes Visuais, os alunos, e também tendo aliado esse espaço à atuação dele como professor, isso deu ferramentas que eu considerei como importantes na atuação dele na direção de arte. Ele utilizou o material dele como professor, né, e transformou isso como uma didática para construir a sua cena, especificamente nesse caso aqui que eu estou apresentando para vocês, a cena da peça A Tempestade, de William Shakespeare. E o método que eu utilizei para analisar essa cena, né, essa encenação, foi o método iconossemiológico. Esse método eu estudei durante a minha dissertação de mestrado, e especificamente essa peça também, Hamlet. E esse método foi desenvolvido pelo Laboratório de Estudos do Espaço Teatral e Memória Urbana, coordenado pela professora Evelyn Lima. Esse método ele reúne a iconografia própria das artes visuais, né, o estudo da imagem que a gente faz nas artes visuais, o Panofsky também desenvolveu, mas esse método, pelo laboratório, ele foi aliado ao signo teatral, né, a simbologia presente no espaço da cena, nesse espaço do teatro, que é o espaço do aqui e agora acontecendo entre o palco e a plateia. Né? E essa imagem, né, que é o fundamento do método iconossemiológico, ele é um motivo que se constitui como valores, né? Esses valores que são selecionados tanto por quem está fazendo o enquadramento na cena de um filme ou como quem está fazendo a cena teatral. Né? Então, essa imagem ela se constitui como um valor. Né? E aí eu destaco aqui, verifica-se o exemplo na própria encenação da tempestade, né? Cuja ação ocorre numa ilha indeterminada, que no caso da encenação onde Elias Bauer fez a direção de arte, é o Palacete Lage. Para quem conhece, né? Parque Lage, ele fica no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, e aos pés do Cristo Redentor. Né? Possui um pátio central, eu vou apresentar a foto do Parque Lage, né? E uma natureza verdejante ao redor desse parque. E aí, na continuidade, eu mostro aqui uma foto. À direita, a gente tem o pátio do Parque Lage, né, onde aconteceu, onde a plateia ficava ao redor dessa piscina. E aqui à esquerda, o Hélio optou por, no início da peça, cobrir essa natureza verdejante, né, por cobrir com um tecido de paraquedas. Então, a plateia, quando ela adentrava o espaço, ela estava impedida de ver o entorno. Imagino eu que também, durante alguns anos, sendo aluna do Hélio, e fiz muitas aulas nessa escola, né?
Imagina a sensação de aprisionamento da plateia ao entrar e ver esse espaço fechado, principalmente aqueles que conhecem bem essa escola, né? Então, aí a gente vê a opção dessa direção de arte em inibir essa visão dessa floresta circundante e a sensação de opressão, né? Então, aí eu compreendi como um valor que ele deu a esse entorno, né? E contraditório, inclusive, ele valorizar o espaço escondendo a visão dele. E aí a crítica jornalística da época destacou a sensação de maravilhamento da plateia quando esse tecido de paraquedas foi retirado. E aí vem a imagem dessa natureza circundante, né, que conectou o signo da peça, que era a Ilha de A Tempestade, onde ocorre a encenação, onde o enredo da peça se dá, né, a conexão desse signo com esse espaço, que era o espaço do Parque Lage, a Escola de Artes Visuais, e essa natureza do entorno, né? Então, está aí a imagem, né, das artes visuais, digamos assim, o método que eu falei há pouco, método iconossemiológico, a imagem de floresta conectado ao signo Ilha da Tempestade, né? E como que ele destaca todo esse entorno através dessa interferência desse tecido de paraquedas que fechou esse espaço, né? E que, ao ser retirado, causou um deslumbramento, segundo a crítica, né? Apesar das pessoas chegarem a esse espaço, estarem vendo esse entorno, ter durante a peça essa revelação, ter retirado esse material, deu uma sensação, imagino eu, na época, né, de alívio, de poder ter se encontrado com esse espaço de natureza. E aí está o valor, né? O valor de valorização do entorno natural. E aí, eu destaquei no meu resumo, né, uma escolha ética associada à educação da sensibilidade estética. Para Argan, que foi um dos teóricos que eu utilizei nesse estudo, a história da arte como história da cidade, a escolha do artista ou historiador faz eleger esse ou aquele dado como destaque que condiz como uma escolha ética, né? Se a gente pensar essa peça foi encenada na década de 80, e a gente relacionar com a nossa vivência hoje em relação ao nosso entorno de natureza, a gente vê a importância da valorização do nosso meio ambiente, né? E aí também nessa escolha ética tem uma estreita relação com a cultura local. E aí eu trago o meu outro teórico, que foi o Herbert Reed. A educação da sensibilidade estética é uma ferramenta fundamental para a formação de personalidades que estejam integradas aos interesses comunitários. Então, voltando a esse trecho que eu destaquei na direção de arte de Elias Bauer, né? Esse paraquedas que revela esse entorno natural, a cultura de natureza, que no Rio de Janeiro, por ser uma cidade que ela é muito envolvida pela natureza de mar e de floresta, né? Então cria-se, inclusive, uma cultura de relação com esse espaço de natureza, de valorização, que, embora a gente possa ter alguns acontecimentos relacionados à violência, né, da cidade, que permeia não só o Rio de Janeiro, mas os grandes centros urbanos, apesar desses acontecimentos, a gente tem
um esforço da arte e da população local em reconhecer a importância dessa cultura que nasce no surfismo, que nasce nos passeios e vegetações e participação dessa natureza e preservação desse local, né? Portanto, o objetivo dessa breve apreciação da direção de arte realizada por Elias Bauer, que conectou o espaço onde ele dava aula, o espaço onde ele desenvolveu uma didática própria, foi conferir importância às particularidades educacionais da imagem e do signo, né? Destacar, através da direção de arte, valores, né? E aí eu trouxe aqui uma parte, né, da apresentação que o Hélio fez na ocasião, né, da apresentação, um cartaz dessa encenação shakespeariana. Ele traz um surfista, a figura de um surfista, né, para apresentar a Tempestade de William Shakespeare. E aí a gente tem como destaque as ondas, foram várias, eu trouxe aqui somente essa imagem, mas tem imagem de praia, né? Imagem de praia e de floresta, que apesar de ter uma clara relação com a Tempestade de William Shakespeare, tem também uma relação muito forte com a própria cidade do Rio de Janeiro, que é banhada por diferentes praias, né? E também essa cidade também tem vários parques que valorizam a região verde, né? Todo o entorno de floresta que a cidade tem. Então, como bem destaquei através do Argan e História da Arte como História da Cidade, né? Uma aproximação entre o espaço em que essa própria plateia, no caso do teatro, né? Essa própria plateia vivencia esse espaço, mas também esse espaço ele está no conteúdo da arte em que essa plateia está sendo ela está adentrando esse espaço de arte, né? No caso do teatro, ela está vivenciando na sua própria vida cotidiana, mas também vivenciando na sua própria imaginação, na sua relação artística com esse entorno e recriando e também valorizando, né? Buscando entender a importância de preservar a sua área verde, nesse caso da encenação shakespeariana. Então, é um encontro entre a ética do profissional que seleciona determinados valores, né, apresenta um olhar sobre aquele espaço e destaca ele para quem vai assistir à encenação, no caso aqui é teatro, né? E também o lado pedagógico dessa seleção, né? De quem está dialogando com essa plateia e pensando a importância de reconhecer no seu entorno preservação e beleza, né? Para que isso possa se perpetuar. Então, eu finalizo aqui e agradeço, né, a oportunidade de poder apresentar um pouco do trabalho do Elias Bauer, né, e essa relação ética e pedagógica com a cultura e com o espaço que envolve uma encenação teatral e como que isso pode ser visto como um instrumento para a direção de arte. Muito obrigada. Obrigado, Regilan. E agora a gente vai para a Mariana Souto e para o Rafael Rocha.
Certo, bom dia, agradeço muito a possibilidade de estar aqui também. Deixa eu ir abrindo aqui a nossa tela. Quero agradecer, né, a comissão organizadora do evento. Enfim, é uma alegria poder conversar um pouco sobre direção de arte aqui. Eu sou Mariana Souto, sou professora da UNB, né, na Universidade de Brasília. O Rafael é estudante de iniciação científica. Essa pesquisa que a gente apresenta aqui, né, está relacionada com o estudo dele, né, então a gente está pensando na direção de arte como estética performática e reflexiva no documentário, né, tem esse título também de Realidades de Artifício. Opa, não está passando. Ah, passou. Bom, vou só fazer uma introdução e já passo a palavra para o Rafael. A gente, então, olhando para a interseção entre direção de arte e documentário, está explorando um campo talvez pouco explorado ainda, né? Que está, enfim, a gente, inclusive, não encontra muita bibliografia, né? Acho que é pouco explorado tanto na prática quanto na teoria, né, essa comunicação entre a direção de arte e o documentário, né, pensando que a direção de arte muitas vezes é automaticamente associada ao campo da ficção, sobretudo a gêneros, né, bem visíveis, né, bem específicos, né, da ficção, e aí a gente acha que é interessante essa aposta de trazer um pouco o pensamento sobre a direção de arte para o documentário também, e isso seria uma maneira também de separar, né, quer dizer, de superar esses maniqueísmos que às vezes apartam demais os campos, né, a ficção de um lado, o documentário de outro, o objetivo de um lado, o subjetivo de outro, né, e talvez pensar, né, nesse campo, né, nesse vínculo entre essas duas áreas possa, enfim, arejar ambas as áreas, né, essas duas áreas. São filmes aqui que a gente analisa que estão num certo hibridismo, né, que tem gestos ficcionais e documentais, às vezes, né, de maneira entrecortada, interrelacionada, né, são filmes híbridos, de certa maneira, documentários que buscam encenações, performances, né, gestos criativos, artísticos, de certa maneira, e são filmes, em especial, os de hoje, que a gente vai trabalhar aqui, que são 2 filmes retrato, né, daqui a pouco a gente vai apresentá-los. Então, Rafael, passo para você. Ok. Bom dia, tá dando para me ouvir tranquilo, né? Então, na nossa pesquisa, né, no PIBIC, que a gente está realizando, essa questão da direção de arte, ela é vista também dentro do documentário a partir das diferentes formas, né, que ela atua construindo a narrativa, né, demonstrando a narrativa dentro do filme e construindo a própria forma fílmica. Então, a gente também analisa essas questões de como a direção de arte atua de diferentes formas, por exemplo, fazendo intervenções na realidade, né? Não sendo apenas um documentário do tipo que tenta ser objetivo, né? Aquela antiga visão, né, de documentário como um filme totalmente objetivo e como se fosse a realidade em sua forma mais pura, né? Então, como a direção de arte ela pode interferir no própria realidade com vistas a demonstrar elementos específicos que desejam ser abordados em determinado filme, né? Então, essas questões das intervenções no real a partir de combinações, arranjos, seleção, adaptação e camuflagem, né? Então, como essas questões do próprio artifício que a gente coloca no título da nossa pesquisa, elas entram no documentário de formas que não são essas mais hegemônicas, né? De só uma seleção do ambiente ou algo como uma não interferência, né? E sim uma direção de arte ativa e que muitas vezes é colocada no primeiro plano, né? Da forma fílmica. E também como ela pode atuar, né, do outro ponto de vista, como essa forma de escolha, de observação, né, e de uma forma de ver o ambiente como o filme deseja, né. E aí entra essa questão do olhar, né, da própria direção de arte, como ela vai pegar esses elementos, né, de cenografia, de figurino, enfim, todos essas áreas atreladas à direção de arte, e olhar para elementos específicos, como a cor, a forma, a textura e o volume, visando, né, pegar essas características que tragam aquilo que a narrativa do próprio filme, né, aquilo que o filme quer passar,
sejam colocadas de uma forma mais bem esclarecida, desenvolvida, e não apenas um documentário objetivo que apenas filma o seu próprio objeto, né? Sem se atentar àquilo que a linguagem do próprio filme tem como base. E também tem essa questão da interação com o arquivo, que, né, materiais de arquivo que acabam entrando nessa questão da direção de arte como essa perspectiva de escolha, né? De seleção, de escolha e da forma como esse material é apresentado dentro do próprio filme. Isso também é da alçada da direção de arte, muitas vezes, porque, né, entram esses próprios elementos descritos anteriormente, né? Específicos como cor, forma, textura, e que participam da linguagem, né, visual como um todo do próprio filme. Pode passar? Aí temos dois filmes principais, né, de análise hoje que nós vamos apresentar. O primeiro é o Tio Yanko, da Agnès Varda, de 1967, de uma realizadora francesa, né? E a gente coloca eles como filmes centrais de análise, né, por conta dessa questão do próprio título da pesquisa das realidades de artifício. E a gente usa esse termo, esse conceito do artifício muito a partir do que a professora Raquel Costa, né, da Universidade do Estado de Minas Gerais, ela propõe como conceito, né, que é essa ação humana de unir de forma consciente arte e técnica, né, respectivamente produto e modo de criação. Então isso atrelado a uma análise fílmica, a criação fílmica, é como se colocasse não apenas o conteúdo, né, do próprio filme, mas a forma, né, em primeiro plano também. E aí vamos fazer umas análises rápidas sobre os dois filmes. O primeiro, o Tio Yanko, a gente frisa muito na análise desse filme a questão da interferência da própria realizadora dentro do ambiente, que já tem tipo suas próprias, acho que tem uma direção de arte já quase pré-definida, né, pelo ambiente em que o personagem retratado, né, o tio dela, tio americano, é mostrado no filme, e o local onde ele mora e tudo mais, tem uma estética muito bem definida. Então ela tem tanto essa questão de capturar esse ambiente, né, e o próprio personagem que está imerso nesse meio, como também realizar intervenções no ambiente, né. Então ela traz muitos elementos materiais, assim, como papel celofane, acho que está no próximo slide, né, esse papel celofane em forma de coração que ela vai colocando nesse momento que ela está interpretando, né, reinterpretando a forma como ela se introduziu ao tio dela. Também tem outras intervenções, tem bottoms que ela coloca, né, ao longo do filme, né. Muito um jogo de cores, né, também, que ela basicamente pega desse próprio ambiente em que o tio dela está imerso e traz para essas questões das intervenções, né, dos materiais que ela utiliza e tudo mais. A forma como o tio dela também é apresentado, né, narrativamente, é construído todo em volta desse conceito artístico que rodeia ele, né. Então você vê as roupas dele, que são realmente roupas que ele usava, mas que tem todo um trabalho de direção de arte, né, feito a partir do que existia, e ela traz isso, né, para um primeiro plano, com forma de representar, né, o personagem, não só a partir dele, mas a partir do próprio ambiente. E ela acaba se valendo desses elementos de cenário, né, pensando a composição, várias molduras que ela coloca para, né, colocar aqui, por exemplo, né, essas brincadeiras, né, bem lúdicas, bem típicas da Varda, né, que ela vai colocando o personagem dentro das molduras, seja uma janela vazada, uma porta como essa. E aqui esse momento em que ele vai desenhando a própria árvore genealógica da família, né? Então também uma forma de dar concretude, né, a essa exploração dessa origem familiar, né, que o filme é sobre isso, né? Ela está visitando esse tio que ela pouco conhecia, e ele vai diagramando, desenhando na própria cena, né, quem nasceu de quem, e como é que as pessoas se articulam, e como é que elas se relacionam, né, a partir daqui desse painel. Sim.
é como se ela levasse o artifício não só a partir da própria presença dela, né, como cineasta, mas ela também joga isso para os próprios personagens do filme. Acho que sobre Tio Yanko, assim, temos um panorama. Tem essa questão também dos créditos, né, que ela coloca como parte do próprio cenário também, isso compondo toda a estética da direção de arte do próprio filme. Acho que eu tenho Ela que coloca os créditos, né, desenhados na película, nas latas de filme, também seguindo a paleta de cores, né, do filme. E o Ovos de Dinossauro na Sala de Estar, que é do Rafael Urban, um filme de 2011, que ele também é um filme retrato, né, sobre essa mulher, que ela é viúva, e tinha um marido dela que colecionava, né, tinha essa coleção dentro de casa, de muitos materiais meio museológicos e tudo mais. E aí, nesse filme, o foco muito de análise também é essa questão da escolha, da observação do próprio ambiente, que já existe, e da escolha, né, como ele vai ser apresentado à câmera, ao espectador, consequentemente. Então, muito essa questão dos enquadramentos e como o próprio ambiente ele é apresentado de uma forma bastante dramática, né, pro espectador, né. Que a direção de arte, ela já é intrínseca a esse ambiente, né, onde ela vive, tudo mais, é tudo bem milimetricamente organizado, e muito bem composto, assim, né, muito cheio até. E aí o que vem como principal característica do cineasta é como ele coloca isso, né? Como ele apresenta isso à tela, e principalmente a partir dos enquadramentos. Então sempre são quadros bastante estáticos, né? E essa questão de um enquadramento bem delimitado e bem certinho, né? E isso, né, claro, dialogando com a própria narrativa do filme, que é essa questão das memórias, né, do marido dela, e como o ambiente ele retrata toda essa questão, né, do personagem que não é apresentado, né, no próprio filme, e da personagem da esposa do marido falecido. E tem toda essa questão de deixar tudo muito bem organizado, tudo, sabe, como é apresentado, né, pelo próprio cineasta na forma fílmica. É uma cenografia bem expressionista, né, bem recortada, né, com esses elementos colocados aqui. E por último, só para a gente fechar, né, já passamos um pouquinho também, é como ele o ambiente também ele é muito representativo, e o figurino, na verdade, também, né, é muito representativo dessa personagem, né, uma personagem alemã, muito grande, muito rígida, assim, com a postura muito, às vezes, grave em cena, mas o discurso dela é muito apaixonado, assim, ela lê as cartas muito românticas, né, que ela trocava com o marido, né, e a gente vê, né, como que ela está, né, vestida, né, com esse vermelho, essa meia de renda, né, e isso ajuda também a construir essa personagem documental para o espectador. Mas acho que vamos encerrando, né, por aqui, que a gente passou um pouquinho do tempo. Agradecemos, né, nós dois, a atenção de todos. Obrigada, gente. Obrigado. Bom, gente, obrigada a todos vocês. São propostas tão interessantes, acho que elas rendem aqui um debate interminável. A gente poderia falar sobre cada uma delas de maneira muito concentrada e estendendo e trazendo novas referências, enfim. Mas eu gostaria, então, de abrir para as questões que surgirem. Se alguém quer começar, eu tenho as minhas aqui, mas se alguém quiser ser essa primeira pessoa, seria bem legal. Alguém que está ouvindo, participando como ouvinte, ou mesmo vocês. Senão eu começo. Bom, então eu começo. Eu queria que vocês comentassem, nas pesquisas de vocês, a gente tem sempre relatado, seja aqui no simpósio, ou mesmo nas reuniões que a gente tem feito, nos encontros da Socine, uma certa dificuldade em fazer um levantamento de bibliografia sobre o tema direção de arte. Eu queria que vocês comentassem nas pesquisas de vocês como é que vocês têm sanado essas dificuldades, como vocês têm construído esse arcabouço teórico para poder desenvolver as pesquisas.
A gente mantém a ordem de apresentação para facilitar. O Rafa começa. Começo. É espinhoso esse assunto, né? É difícil, a gente não tem uma vasta bibliografia, né, a respeito. Eu tento investigar um pouco as adjacências, né? Então, na minha pesquisa especificamente, eu tenho olhado muito para a cenografia e para o figurino teatral, ou olhando muito para a história do cinema e tentando traçar alguns paralelos com a história da arquitetura moderna e contemporânea. Quer dizer, nada está dado, né? Nada vem de bandeja e a gente acaba cruzando, de alguma forma, essas diferentes disciplinas para criar algum material que possa servir aos próximos e próximas pesquisadores e pesquisadoras, né? Não tem uma resposta formulada, B. Confesso que é difícil, né? Além do que já está publicado, que todo mundo conhece a exaustão, e são poucos livros, eu acho que a academia tem essa função, né? Eu tenho olhado muito para os trabalhos nível de mestrado e de doutorado, buscando trazer essas realidades para a minha pesquisa também. Sim, Rafa, tem uma questão, acho que tanto você e a Regelan podem comentar, porque são dois artistas bastante pesquisados, né? Tanto o Hélio como a Lina tem uma certa... A gente já tem um levantamento, claro, né? Sempre surgem aí novas descobertas sobre o trabalho dessas duas pessoas, formidáveis, por sinal, mas a gente vai... eu acho que sim, a gente vai desenvolvendo uma espécie de coletando muitas informações para poder completar algumas lacunas que foram surgindo aí, que a gente vai tentando saná-las mesmo, né? Tem uma questão que eu acho curiosa, que é isso que você trouxe, de que a gente também vai se nutrindo, nós, pesquisadores mais do campo do cinema, né, por assim dizer, mas a gente tem se nutrido muito dessas pesquisas no campo do teatro, né? Porque parece que a ideia de cenografia, parece não, ela está mais estruturada nas pesquisas em teatro. O teatro é indiscutivelmente mais antigo que o cinema, então a questão da cenografia e do espaço sempre esteve muito aí, né? Sempre foi objeto de pesquisa do teatro, sempre foi um condicionante fundamental para a ideia de existir teatro, mas eu acho que o desafio nosso atual também tem sido esse, né, que é tentar estabelecer uma espécie de diretriz da pesquisa em direção de arte. Quais são esses elementos que a gente pode trazer para sedimentar e regimentar as nossas pesquisas? Acho que a Regilan pode comentar um pouco também sobre isso. Sim, no meu caso, eu venho do teatro desde a graduação, né? Graduação em artes cênicas, depois o mestrado e o doutorado em artes cênicas. E nessa apresentação específica, eu trouxe uma metodologia que me auxiliou muito, que no cinema esse olhar também é muito visto, que é o olhar sobre as artes visuais. Só que nós conectamos o olhar, o signo nas artes visuais, né, o estudo da iconografia na pintura, na escultura, aliado ao movimento do ator no espaço cênico, né? E como que ele está paramentado, né? A sua indumentária, no espaço cenográfico dele. Então, nesse estudo sobre a direção de arte de Hélio Aschbauer, para a Tempestade especificamente, essa conexão entre a imagem das artes visuais, que nos estudos desse cenógrafo era muito importante, as aulas dele traziam muito da pintura, né, das artes visuais, né? E olhar essa imagem conectada ao espaço físico, né? Isso me ajudou muito.
porque eu não sou exatamente da área de cinema, né? Mas esse enquadramento cinematográfico eu pude perceber através dessa conexão, né? O signo na imagem da pintura conectado ao signo do espaço do ator, né, do ator e desse espaço em que ele está envolvido por uma determinada área, né, o que no meu caso é uma área bem geográfica, bem específica, né? Então isso me ajudou muito e é um processo que eu utilizo até hoje, né? Olhar o espaço onde eu estou trabalhando e a cultura que me envolve. Essa cultura ela tem uma história, ela tem uma humanidade, ela já traz toda uma memória que tem signos visuais. Né? Então, não é bem, eu não trouxe uma bibliografia, um estudo teórico, né? Mas uma percepção desse espaço que envolve a cena, uma percepção dessa geografia e uma percepção dessa humanidade que está na cena. Né? Então, foi muito mais um olhar, uma sensibilidade dessa área envolvente, né, do que teórica, porque na teoria eu trouxe já o Argan, que já é bastante conhecido, né, a pedagogia do Herbert Reed também, que já é bem conhecida, né, no caso o método foi que me ajudou, né, esse é meu ponto de vista, minha colaboração, né. Bacana, Regilan, obrigado. E você, Stael, como é que você vê isso para levantamento dessa pesquisa sua, que tem autoras do feminismo, né, que você traz também uma série de questões relacionadas à ideia de, né, aquela materialidade da imagem, a relação com, né, o Doniz ali, como é que você traz isso? Como é que foi desenvolver essa pesquisa sua? Então, para começar, eu tentei fazer esse movimento mesmo de pesquisa teórica, de tentar ver o que a gente tinha ali já produzido, fazer uma revisão desse material, e eu acabei tendo que sair assim da produção nacional. Eu encontrei muita coisa escrita em inglês, assim, majoritariamente, tanto americana quanto, por exemplo, a Ofélia, né, uma das autoras que eu utilizei bastante, ela é da Bélgica, e eu acho que no Brasil a gente tem ainda menos do que lá fora, mas às vezes eu sentia que eu estava meio no caminho daqueles rastros deixados ali, meio João e Maria, sabe? Pegando as migalhas ali na floresta, encontrando um artigo aqui, um texto bem antigo ali, especialmente quando a gente vai pensar o figurino, né? Foi muito material da moda, né? Que eu tentei trazer também, tanto de história da moda, história da vestimenta. O Flugel é um autor bem antigo, os primeiros textos são da década de 40, né? Que ele vai pensar um pouco essa psicologia, essa parte mais do significado dessas peças. Eu acabei não indo tanto para o teatro, né? Por causa desse meu interesse de puxar um pouquinho mais para o lado da moda, mas é uma ferramenta essencial, justamente pelo que o pessoal já comentou, né, de ser uma área mais antiga, que já teve mais tempo de ser estudada, mas tem as suas especificidades, né, e no cinema a gente acaba tendo que adaptar esse pensamento para conseguir direcionar ao nosso recorte específico. E não é fácil, né? Mas eu tenho reparado que nos anos recentes essa pesquisa tem aumentado. Tem encontrado mais materiais, mais pessoas falando sobre,
Acho que esse simpósio aqui é uma representação disso, né, desse interesse crescente no assunto, o que é ótimo. Você, Mariana, você e Rafael, e ainda, né, um campo, a gente fala bastante, quase nada, né, sobre esse tema da relação entre direção de arte e documentário, né, e filmes documentário. Como é que foi desenvolver a pesquisa? Quais autores vocês trouxeram para poder sedimentar isso, e, enfim, colocar isso em perspectiva? Uhum. A pesquisa está em andamento ainda, a gente está esbarrando nessa dificuldade, é muito difícil mesmo. Direção de arte já tem pouca coisa, né? Pouca coisa em português, e no campo do documentário, então, quase nada. A gente encontrou um artigo da Tainá Xavier e mais um outro, né? Acho que 2 no total mesmo, assim, de pesquisa bibliográfica até o momento. Tem textos que falam de performance no documentário, né? Que falam, enfim, chega perto, né? Mas não é exatamente isso que a gente está tratando. Então, o que a gente faz, em geral, acho que é combinar mesmo essa bibliografia de outras áreas, né, vai derivando um pouco, o que não é ideal, né, mas elas trazem contribuições também, né, então, quando a gente vai lá nas artes visuais, vai no design, né, enfim, na moda, no teatro, e traz essas contribuições de lá, tentando também pensar que pode ser, de certa maneira, não vou dizer positivo, assim, né, mas a falta, né, de bibliografia talvez torne o trabalho, de certa maneira, relevante, né, a gente se apoia um pouco nisso, assim, então, por isso, por aí mesmo que a gente tem que seguir, porque falta, né, então vamos tentar deixar uma contribuição, um mínimo legado, né, para próximos pesquisadores que possam se interessar pelo tema, né, e possam pensar a prática, inclusive, né, o que eu acho que é fértil também, a gente pensar a prática do documentário. Tenho visto cada vez mais equipes que contam com o diretor de arte, né, no documentário, acho que, né, isso ajuda a desenvolver os filmes e a trazer propostas interessantes, pouco exploradas. Não sei se Rafael quer complementar também alguma coisa. Sim. Tipo, basicamente, desde o início a gente sabia que, em questão de bibliografia, seria realmente muito limitado, né, nessa delimitação de tema que a gente tem para nossa pesquisa. Mas desde do início também a gente já pensava em, né, trazer essa questão de pegar de várias áreas diferentes, fazer meio que uma coxa de retalhos assim de bibliografia para compor a nossa própria, né, base de pesquisa. Então, e também se valer também do nossa própria ideia desses hibridismos, né, que a gente apresenta, hibridismo entre documentário e ficção, por exemplo. Então, a gente tem muitos textos, né, da nossa bibliografia que tratam especificamente sobre filmes ficcionais, por exemplo. Tem um texto da Angela Priston, que é sobre os musicais do Jacques Demy, mas que mesmo assim elas trazem tipo, contribuições para a nossa pesquisa, né, que é sobre documentário, no sentido de que, né, trazem essa questão de representação da realidade através do trabalho da direção de arte, né, representação de um próprio período específico, período histórico, né, uma localização geográfica, né. Então, é bem essa questão de pegar de diversas áreas diferentes, de onde a gente consegue associar ao nosso tema, né. Essa questão também dos artifícios, basicamente acho que não tem textos assim muito diretamente ligados ao cinema, é muito mais pensamentos assim artístico geral, né, estético, reflexões estéticas. Então é muito de pegar, né, de diversas áreas, criar essa amálgama assim de bibliografia e tocar a nossa pesquisa, né, a partir disso. Uma questão que eu notei, e que, enfim, vários exemplos que a gente tem aqui são realizadores, artistas, diretores de arte que trabalham de modo muito inventivo, né? Seja a Inês Vardar, tem o trabalho também, né, da Lina, enfim, do Hélio. São artistas que trabalham bastante com essa invenção e que, por vezes, a gente fica um pouco confuso sobre de que modo essa autoria está ali presente, né? Se confunde bastante a relação entre o diretor de arte e o diretor ou diretora do trabalho. Quem é que fez, né? De quem partiu essa solução? A proposta veio de quem? Né? Eu queria que vocês comentassem também um pouco sobre isso,
sobre de que modo vocês enxergam a ideia de autoria na direção de arte. Como é que esse profissional ou essa profissional também ajuda a escrever a ideia de cena. Rafa? A gente segue na ordem? Podemos então. Vamos. Eu vou responder olhando para a minha pesquisa primeiro, depois eu posso falar um pouco da minha impressão sobre isso tudo. Olhando para o trabalho da Lina nos 2 longas em que ela atuou como cenógrafa, não como diretora de arte exatamente, ela não tem esses créditos nos filmes, eu tenho a sensação clara de que em A Compadecida ela é uma coautora, sem dúvida nenhuma, né? O diretor do filme era húngaro, não tinha um conhecimento vasto sobre a cultura popular brasileira. Ela entra no filme a convite do Ariano Suassuna muito nessa chave de trazer os elementos da cultura popular para o filme. E, no caso do Prata Palomares, a gente, claro, está falando do Teatro Oficina, o Zé Celso, que é uma figura super importante para a cultura brasileira e teatral. Mas eu também tenho a sensação de que a Lina, principalmente na Selva das Cidades, é uma coautora, né, à medida que ela vai propondo uma encenação muito diferente do teatro que o Flávio Império e o Rodrigo Lefebvre tinham proposto ali enquanto arquitetura, né, que era um palco giratório ali no prédio do Bexiga. Logo depois do incêndio de 66, né, o prédio primeiro é reformado pelo Joaquim Guedes, que era amigo da Lina. Depois o Flávio e o Lefebvre vão reformar e propor esse palco giratório. Mas a Lina subverte isso tudo, né? Ela propõe um ringue de boxe, ela propõe uma betoneira, ela propõe coisas muito que vão ditar essa mise-en-scène, né? Que é para além do colocar uma mesa com 2 cadeirinhas e uma cortininha. Me parece que ela é uma coautora nesse sentido. E no filme, quando ela também propõe que esses instrumentos de tortura estão disfarçados e que, à medida que a coisa vai tomando um rumo na história, isso tudo vai sendo revelado aos poucos. E quando ela propõe a cruz, que invertida vira um pau de arara, tudo isso também me leva a acreditar que ela é uma coautora, que ela não é uma mera cenógrafa, nesse sentido um pouco pejorativo que eu estou trazendo. Agora, transpondo para o meu trabalho e para o trabalho dos colegas aqui presentes, eu também entendo a direção de arte como um lugar de coautoria. Acho que a gente tem uma função, muitas vezes, não exatamente compreendida pelos projetos, né? Quando a gente, então, desenha um tamanho de equipe, um tamanho de orçamento, um tamanho de cronograma, me parece que os produtores ficam ali, puta, mas precisa de tudo isso? É esse tamanho de equipe? Você não está inflando? Você precisa de 25 semanas, né? Quando a gente precisa de 50 semanas e não 25, né? A gente já está pensando baixo ali, porque sabe que o orçamento do filme não tem tudo aquilo. Quer dizer, quando a gente pensa para além do que está na tela, né? Quando a gente pensa nesse crono, nessa equipe, nesse orçamento, quem vai fazer, quem são as pessoas que a gente vai trazer, quem a gente vai regimentar para o nosso barco, a gente é coautor, né? A gente é coautora. A gente não é alguém que está ali resolvendo problemas de alguém, né? Eu acho que a gente tem uma função que é muito além do resolver problema, né? A gente está aqui pensando esse projeto juntos, enfim. Eu gostaria de comentar também, com licença, né? Olha, pensando do ponto de vista pessoal, cada um de nós vai construindo uma linguagem artística ao longo da vida, né? E as pessoas, pelo menos do meu ponto de vista, com quem a gente vai trabalhando, né? Ela já ouviu falar do seu trabalho, conhece alguma coisa, e aí aquilo te chama a atenção, né? Poxa,
O Hélio tem um trabalho, Hélio Aschbauer, né? Por exemplo, um trabalho bastante ligado à erudição, à artesania. Então, as opções vão se ligando, as pessoas vão sendo convidadas para trabalhar em conjunto através dessa linguagem que vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, eu acredito que essa autoria ela está presente em todos os momentos, né? Na nossa juventude, digamos assim, no início das nossas atividades artísticas, a gente ainda não tem essa linguagem muito bem definida. Mas, ao longo dos trabalhos que a gente vai realizando, as escolhas que a gente vai fazendo, as opções de serem determinados materiais mais naturais do que artificiais, mais artesanais do que industriais, essas opções vão destacando uma linguagem. E isso vai nos conectando a outros artistas. Então, essa junção de conhecimentos, acho que ela se dá através de interesses em comum, né? Então, os grupos se formam através dessas nossas formas de expressar a nossa própria arte. Eu entendo assim, né? E à medida que eu vou trabalhando com outros atores, outros diretores, eu vou colocando os meus conhecimentos e recebendo outros, e acho que assim a gente vai formando um grupo de pesquisa, um grupo de realização artística, uma cena, né, uma encenação. Entendo assim, né? Nossa própria linguagem, ela atrai os afins, né? Ela atrai pessoas que querem escrever uma arte, pintar uma tela, fazer uma cena de teatro ou um filme junto com a nossa individualidade artística, que acaba sendo uma comunidade no fim do processo. Você pode chamar de fim de processo, né? Porque ele vai se transformando ao longo da vida. Assim eu compreendo, né? Stael agora? Realmente a questão da autoria é uma coisa complicada. Eu acho que sempre me chateou um pouco ver comentários assim de filmes em que era o diretor que estava ali falando de coisas que pertenciam à direção de arte, ou que quando as pessoas falavam ali de figurino não aparecia o nome da pessoa que fez o figurino, só aparecia o nome da direção. E é claro que é uma conversa, né? É um trabalho. O cinema é um trabalho coletivo, né? Não tem como a gente estar sozinho nesse espaço. E a gente vai conversando e vai construindo assim essa obra-processo com um pouquinho de cada um, mas é interessante conseguir dar nomes para as pessoas que participaram, né? E uma das coisas que apareceu na minha pesquisa foi justamente essa discussão se a gente está falando de feminismo, a gente tem que falar exclusivamente de realizadoras, ou a gente pode ter homens fazendo filmes que podem ser considerados feministas, né? E o interessante é que na minha análise eu encontrei uma mistura. O figurino foi feito sempre por mulheres, porque em sua grande maioria é um espaço ocupado por mulheres, mas a gente tem, por exemplo, em Retrato, o Thomas Griswold como diretor de arte. E aí você consegue fazer essa conversa, na minha opinião. O Carol e o Desobediência têm diretores homens, mas aí vem duas diretoras de arte em cada um, a Judy Becker em Carol e a Sarah Finley em Desobediência.
E aí você tem mulheres no roteiro, né? Também é importante você ter a base, o roteiro com esse olhar e você vai misturando, né, um pouquinho de cada um para conseguir o melhor resultado possível. É uma discussão interessante, sabe? Legal. E vocês, Mariana e Rafael? Vocês têm percebido isso? Acho que o caso de vocês é ainda mais curioso, né? Porque parece, é isso que você comentou um pouco, Mariana. Eu sempre tive essa impressão também. Eu brincava com os meus amigos, diretores de documentário, que eles não nos empregavam, né? Eles não podiam me empregar, porque parecia que ter um diretor de arte num filme documentário significava desligar a chavinha daquilo que supostamente é o que rege a ideia de documentário, né? Como se o diretor de arte fosse o representante da ficção num set de filmagem que supostamente lida com a ideia de real. Como se apontar uma câmera não fosse uma ação extrema, sabe, de extrema potência ficcional por si só, né? Enfim, queria que vocês comentassem um pouco isso. Com certeza. Acho que no caso da Vardar é muito especial, muito típico também, né? Porque ela transita ali, ela também faz instalações, né? Tem filmes em que a gente vê isso mais forte, mas ela faz instalações de fato, né? Fora do cinema também, né? Com as batatas e tudo. Nas praias de Anhês, por exemplo, ela monta aqueles espelhos na praia, né? Enfim. Então, ela é uma diretora que parece que tem uma cabeça de direção de arte ao mesmo tempo, né? É um pouco difícil separar, né, uma coisa da outra, mas eu acho que, em geral, né, passando, né, ultrapassando, melhor dizendo, a obra dela, direção de arte, se pensa espaços, né, a gente está pensando a mise-en-scène juntos, né, então, junto com a direção, de alguma maneira, ou pelo menos preparando uma certa possibilidade, preparando caminhos possíveis, né, preparando um terreno em que no qual vai se dar uma coreografia ali daqueles atores, que eles vão né, se movimentar, eles vão se deslocar de determinada maneira e não de outras, de acordo com o espaço que a gente imagina, né, o espaço que a gente cria na direção de arte. No caso, né, dos nossos filmes, assim, tem casos em que tem a função do diretor de arte e tem casos que não, assim. Então, né, tem outros filmes que a gente foi visitar também, né, Ilha das Flores, por exemplo, né, um documentário muito conhecido, né, em curta-metragem, tudo, tem a função, tem alguém que assina a direção de arte, tem outros filmes que não, mas eu acho que a gente consegue analisar um filme e pensar, né, uma concepção da direção de arte atuando ali, ainda que não haja exatamente a pessoa, né, cumprindo a função da direção de arte, né, mas tem a composição, tem o enquadramento, tem a teoria das cores, né, tem tudo isso agindo, né, as pessoas estão trabalhando guiadas por esses conceitos estéticos, né, que muitas vezes vêm, né, da nossa área da direção de arte. Acho que é rico a gente poder analisar isso, tendo ou não, né, um diretor de arte na equipe, mas eu defendo essa possibilidade, né, acho que é interessante isso que você disse também, quando tem um diretor de arte na equipe de documentário, parece que vai tornar o filme artificial, né, parece que vai tirar, né, a autenticidade dele, né, e o documentário, ele é encenação desde o seu nascimento, né, assim, Flaherty já encenava, né, a escola inglesa já encenava, né, a encenação faz parte do documentário, né, a escolha de locações, né, a reinterpretação de fatos para a câmera, enfim, então tem, claro, em maior ou menor medida, mas isso faz parte, né, do documentário, a gente só talvez pegou alguns filmes para analisar que tem uma presença um pouco mais incisiva, né, um pensamento em torno das cores, uma paleta definida, né, objetos de cena trazidos, né, como o coração de celofane, né, que complementa a cena, eles só são mais visíveis em alguns casos, né, mas a gente sempre tem escolha de onde, né, qual enquadramento vai ser, para onde você vai apontar a câmera, né, isso é um recorte também, né, e a direção de arte acho que tem a contribuir aí também. Não que seja obrigatório, né, tem filmes, né, mais próximos do cinema direto que talvez não faça sentido mesmo ter um diretor de arte, mas em muitos casos acho que pode ser uma contribuição interessante. Sim. E só complementando a fala da Mariana, em relação à nossa pesquisa, né, essa suposta autoralidade, né, ela fica muito mais evidente porque a gente traz filmes que têm essa questão do artifício como um elemento principal, né, em primeiro plano. Essa questão da performance, da encenação e da intervenção no próprio ambiente. Mas, pensando num geral de filmes, a direção de arte, ela
mesmo num filme, por exemplo, de cinema direto, eu acredito que esteja presente, por exemplo, na própria figura do diretor, porque ele vai exatamente fazer essa seleção do ambiente, a própria seleção dos personagens que vão aparecer. Então, tudo isso é o que a Mariana falou, né? Essa questão da construção da mise-en-scène passa pela direção de arte, invariavelmente, né? Então, a autoralidade ela vai estar tanto nessa questão intervencionista, né, do departamento, quanto quando ele precisa ser meio que invisível até, né, de certa forma. E a Tainá, será que ela está por aí? Oi, gente. Estou aqui. Posso lá? Primeiro, parabenizar todas as apresentações maravilhosas. Enfim, trabalhos instigantes e as perguntas do Benedito também, que botam a gente para pensar, né? E fiquei muito também inspirada pela masterclass da Inês ontem e pela leitura que ela trouxe de tecnologia, né? Fiquei muito pensando como é que espaços como esse que a gente está agora aqui nos ajudam a entender essas tecnologias da direção de arte, né? Fico me perguntando, né, o que é direção de arte quando a gente pergunta, quando a gente vai investigar a direção de arte no documentário, quando a gente vai se perguntar sobre a autoria, né? O que esse conjunto de ações e de manejos de ferramentas adiciona, né, de camadas para filmes, e é isso que a gente está chamando de direção de arte, né? E é isso que espaços como esse nos fazem entender que existe e que, de fato, transformam, né, e contribuem para que determinadas obras elas tenham um caráter único, uma identidade própria, né? Então, não sei, fiquei pensando muito, né, como definir o que é direção de arte a partir disso tudo que se coloca aqui e a partir desse olhar que a Inês trouxe, né, para a palavra tecnologia, né? Como é que pensar tecnologia, direção de arte como uma aplicação de tecnologias, né, que materializam e que adicionam outros recursos, por que não cinematográficos, né? Por que não audiovisuais, a filmes, a séries, a produtos audiovisuais, né? Ontem, na fala pensando muito num texto que eu estou trabalhando para o meu doutorado, que é um texto que fala sobre regimes de visibilidade nas escolhas arqueológicas. Pode parecer que não tem nada a ver, mas é um texto do Gustavo Verdésio, quando ele fala, por exemplo, que o olhar colonial ele não vê uma mudança de um curso de um rio, ou um pomar, ou uma floresta com diversas espécies de árvores frutíferas como uma construção humana, e, portanto, não vê esse tipo de intervenção, né, de seres humanos na paisagem como uma intervenção e, portanto, não vê esse tipo de construção como ruína, né? O que seria o conceito de ruína? Seria uma intervenção delimitada, ou seja, a construção de um edifício com argamassa, com tijolos, que está se desmoronando porque aquilo se entende como uma intervenção humana num espaço natural, né? Então, ele brinca um pouco com esses regimes de visibilidade, dando esse exemplo da ruína e da não visibilidade, por exemplo, de uma série de interferências que povos originários das Américas fizeram no seu espaço e que não são vistas como tal. E aí eu fico me perguntando aqui se exatamente o que a gente está fazendo nessas nossas mesas não é ajustar também esse nosso regime de visibilidade para que a direção de arte ela seja vista como construção e saia, né, desse lugar do espaço, que muitas vezes eu acho que na teoria do cinema vem sendo tratado como um espaço dado, né? Como acho que na teoria do cinema, quando, né, se pensa, por exemplo, lá
em Bazin, se pensa numa busca pelo real, toda a questão da indexalidade da imagem fotográfica, né, que capta as coisas do mundo, as matérias do mundo, que, portanto, imprime, né, no material sensível aquelas existências. Me parece que isso cola um pouco na direção de arte, né, um aspecto de coisa dada, né, de real, que estava ali, como você mesmo fala, Benedito, Deus é diretor de arte, né? Enfim, gente, só trocando aqui, trazendo um pouco de algumas inquietações, algumas reflexões que as apresentações trouxeram e a felicidade de estar aqui nesse encontro com vocês. Obrigada. Eu acho que essas questões, elas são, de fato, muito interessantes e elas rendem um debate extenso mesmo. A gente pode pensar o diretor de arte como uma espécie de... daquilo que a Regilane, inclusive, comentou um pouco, que é esse mediador de sensibilidades, né? Me incomoda um pouco alguns manuais ou textos que associam a direção de arte apenas àquilo que se constrói na tela, né? Como se a direção de arte acabasse na própria imagem e não o desdobramento dela. A direção de arte, ela também se desdobra em quem assiste. A gente tem poucos estudos, né, que olham para como esse trabalho chega, né, de que modo ela chega. Ela é feita para alguém, né, ela compete a um resultado, né, então ela é uma experiência também. Então, pensar a direção de arte como experiência e também de pensar que os atores, em filmes de ficção especialmente, mas os atores são o nosso primeiro público, né? São eles que primeiro recebem os nossos cenários, os nossos figurinos, enfim, muitas questões, né? E também o diretor de arte como esse mediador do mundo, né? Esse profissional que lida com essas materialidades e que transforma elas a partir de várias outras questões, como se fosse um antropólogo, enfim. Porque num dado momento, não sei se vocês sentiram isso também nas pesquisas de vocês, acho que a gente cansou um pouco de explicar para as pessoas o que a gente faz, né? O que é direção de arte? Geralmente os textos começam explicando, porque eu tenho a impressão que a gente sempre falou sobre direção de arte, aquilo que a Tainá um pouco comentou, né? Essa ideia da que a imagem fotográfica, ela capta, né? E como se a captura não fosse também um gesto de intervenção no estado de coisas, como se não tivesse nenhum tipo de intervenção. Enfim, se alguém quiser comentar um pouco essas questões, eu estou aqui pensando alto, tá? Posso falar um pouquinho? Achei um comentário excelente, assim, que realmente a intencionalidade, né, da direção de arte é uma coisa muito bacana, porque durante a minha pesquisa eu sempre me perguntei muito, será que eu estou lendo demais entre as linhas, né? Estou olhando demais para as entrelinhas? Isso aqui é exagerar a interpretação, mas é muito bacana pensar que quando a gente coloca alguma coisa na tela, mesmo sem a intenção primeira, né, daquilo ter algum efeito, o efeito vai aparecer de qualquer forma. E seja numa compreensão clara do público ou numa reação inconsciente, né? O inconsciente, ele tem um papel essencial na nossa interpretação, né, dos filmes que a gente vê. E em relação aos atores também, como a gente dá para eles, através da direção de arte, várias ferramentas, né, para que eles possam trazer mais à vida aqueles personagens, né, que eles possam amplificar o que eles já trazem nos seus próprios corpos, nas suas próprias falas. E eu imagino muito a
direção de arte como um megafone de coisas que já estavam ali antes, né? Então, que vão ser potencializadas, o roteiro, a interpretação, tudo isso vai ser aumentado pela direção de arte e vai ser refinado pela direção e pelo recorte ali da fotografia. Então, é um trabalho multifacetado, mas que, se a gente for pensar nesses detalhes, temos aí horas e horas de discussões muito interessantes e muito construtivas, né? Que vão render conclusões muito boas para todo mundo. Olha, esse é o nosso objetivo, hein? A gente só não pode ficar até 2023 aqui. A gente tem mais Infelizmente, ações, né? tá vendo? A gente tem que marcar mais encontros e promover mais debates e se encontrar Exatamente. pessoalmente, né? Seria tão bom. Isso aí. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa? A gente encerra às 13. Eu gostaria de... Me veio um pensamento agora, né? Essa parte do enquadramento, né, em que uma cena é unificada por vários elementos, trazendo representatividade de conteúdos, é tanto estudo que está embutido num único enquadramento, é cor, é forma, é figurino, é cenografia, é conceito, que muito interessante disso é ficar um trabalho que possa ser compartilhado, né? A direção de arte do filme do Almodóvar, um filme, né? Dando um exemplo aqui bastante aleatório, né? Mas esses conteúdos serem compartilhados, isso é de uma importância vital, né? Pensei isso aqui agora, né? Assim como um figurino, eu sou figurinista, todo o meu trabalho de estudo daquele figurino ser compartilhado com a costureira ou as costureiras que trabalham comigo, né? Isso dá para quem está ali recebendo, e mesmo ela comigo também, porque ela está exercendo uma atividade que muitas vezes eu não sei fazer. Então, essa troca desse conteúdo que é levantado para que uma determinada cena, encenação ou filme seja construído, ser elaborado ao longo do trabalho e depois ser disponibilizado é bem legal. E eu estou trazendo isso também por conta de um outro colega, foi para o meu professor também, da Unirio, falando da importância, o professor Carlinhos, né, da importância dos estudos que são feitos durante uma encenação teatral, os estudos que são feitos pelos cenógrafos, pelos figurinistas, isso ficar registrado, isso é muito bacana, porque futuramente é material para quem vá fazer uma outra encenação e possa beber daquela fonte, né? Então, a gente tem um conteúdo aí vasto que a gente estuda, que a gente trabalha, aquilo fica massificado, muitas vezes conteúdo artístico, porque a gente desenha, a gente faz peça piloto de figurino, a gente faz maquete de cenografia, então fica um material grande aí que é, além de tudo, artístico. Né? Então, se a gente tiver a oportunidade de fazer uns cadernos disso, não sei, agora essa interface digital aí facilita muito a gente publicar, né? É claro que o material físico é legal, mas você também ter esse material aí na rede para ele ir passando adiante, isso é legal também, né? Serve como aí o nosso arcabouço teórico, que se não tiver um fundamento teórico muito bem desenvolvido, mas tem pelo menos um registro dessa atividade artística que na nossa cabeça está ali dia e noite, a gente está mastigando aquilo ao longo de uma construção, né? Então, esse pensamento me veio ouvindo todos aqui, né? As diferentes contribuições, e aí achei de colocar mais essa, que a gente possa fazer, que a gente possa colocar, disponibilizar, né?
para os demais colegas e a gente mutuamente se alimentar, né, desses nossos estudos, né? Seria uma boa, hein, Regilan? Se a gente conseguisse estabelecer um banco de dados, né, com projetos, enfim. Acho que isso seria fundamental para a realização de pesquisa, né? Essa é uma fonte fundamental para a gente escrever sobre projetos de direção de arte e também desenvolver pesquisas, né, sobre o tema. Posso fazer só Claro. Pegar essa esteira da Regilan? Eu fiquei pensando, né, a gente que faz pesquisa histórica, como é custoso achar um croquis, né? Como assim, você tem que futricar ali no acervo pessoal, fazer contato com a família, ver se, né, disponibiliza uma imagem. E hoje a gente sai de um projeto com um Dropbox de 10 gigas de desenho, né, de pesquisa, como a gente gera conteúdo o tempo todo, né? Uma apresentação para direção, para fotografia, tem 30, 40, 50, 100 pranchas, né? Achei engraçado a sua colocação, Regilan, porque eu estou nesse momento, né, de buscar documentação e como isso, em pouquíssimo tempo, né, num espaço muito pequeno de tempo, isso se transformou, né? A gente gera muito material hoje e não tinha. Uhum. Sim, acho que é um desafio mesmo, né? Quem lida com essas questões históricas, um problema sério de documentação no Brasil, especialmente. Enfim. Bom, gente, eu preciso encerrar. Gostaria de agradecer muito a todos vocês, foram apresentações muito interessantes. Me senti muito feliz de estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença da Inês Olmedo, que está aqui conosco. Para quem perdeu ontem a fala da Inês, ela está disponível no canal do YouTube, do grupo de pesquisa do NIDA. Então, acessem, foi imperdível, foi muito bacana, uma honra. E a gente se encontra agora à tarde. Nós temos a primeira mesa do simpósio, se chama Direção de Arte e Pós-Produção de Imagem. Essa mesa tem a Marlene Levendag, que é uma diretora de arte da Argentina, a Dani Azul, que inclusive é formada na UNB, né? A Dani fez comunicação social, habilitação em audiovisual na UNB, ela é diretora de fotografia, e o Marcelo Rodrigues, que é colorista. E a gente vai comentar essas relações na etapa de pós-produção. Então, às 15 horas, a gente se encontra. Obrigado mais uma vez e até já. Valeu.